Olá! Para você que está aí assistindo o replay dessa live, eu sou Ana Júlia Aguilera Gomes, advogada, trabalho com famílias, criminal, com violência doméstica e violência familiar. E eu sou a Lígia Maria Aguilera, psicóloga social e clínica, especialista em atendimento de casais e famílias. E nós estamos aqui para bater um papo com você hoje sobre comunicação alienante da vida, sobre como a gente, ao se comunicar, nós acabamos nos distanciando de nós mesmos e dos outros. Seja muito bem-vindo! Eu vou começar, como sempre, com uma história, né? A live passada contei uma história do livro Mulheres que Correm com os Lobos e hoje eu vou contar uma história um pouco diferente que compõe as explicações que eu dou para as nossas dificuldades psicológicas. Então, vamos lá. Todos nós nascemos, entre aspas, príncipes e princesas. O que significa nascer príncipes e princesas? Significa que nós nascemos de bem com a vida, que aqueles que vingam a gestação após o parto e que nascem com toda a disposição, seja lá com as dificuldades que forem, mas chegam aqui com toda a disposição de viver, de crescer e evoluir. Somos todos príncipes e princesas, trazemos em nós a alegria natural de viver, a disponibilidade, a compaixão natural e todos os aspectos positivos que favorecem o nosso processo de viver a vida. Mas no decorrer da nossa educação, dos nossos treinamentos sociais, através da família, através da escola, através do convívio social, nós vamos aos poucos nos transformando em sapos. O que isso significa? Significa que nascemos com um temperamento disponível para nós, para vivermos de acordo com a nossa natureza, focados nas nossas necessidades, nos nossos sentimentos naturais. Mas como a gente nasce sem saber nomear essas coisas, à medida que vamos crescendo, as pessoas vão nomeando para a gente, vão nos treinando e sem se darem conta, por conta de uma cultura de guerra, vão nos treinando a sermos sapos. Ser sapo é a gente representar diante da vida todas aquelas situações que a gente acredita que o outro aprova. Então, é sendo sapo que nós vamos ser excessivamente gentis. Vamos exercer o agrade, vamos tentar agradar o outro, ainda que nos desagrade a maior parte do tempo. Vamos ser perfeccionistas, porque apesar de nossa natureza gostar do belo, do harmonioso, da ordem, da arrumação, a gente acaba desenvolvendo o toque e se tornando perfeccionista, exigente, crítica. Embora nasçamos com um temperamento mais agitadinho, né? Diferente daqueles que nascem calmos, tranquilos, e a gente tem um temperamento mais apressado, a gente acaba ficando ansioso, excessivamente apressado, atropelando tudo e todos e com uma falta de paciência imensa com a lerdeza do outro, né? Toda essa falta de paciência com a lerdeza do outro é ser sapo. Todo esse excesso de crítica, de exigência, de perfeccionismo é ser sapo. Todo esse agrade excessivo que nos leva à dificuldade de dizer não quando necessário é a gente funcionando como sapo, né? E, claro, tem muito mais coisa que isso. Então, dentro dessa história de que nascemos príncipes e princesas, e com o decorrer da nossa formação vamos nos tornando sapo, vamos perdendo autoestima, vamos nos perdendo de nós mesmos pelos caminhos do crescimento e vamos ficando insatisfeitos e infelizes. Quem vai explicar melhor isso dentro do... Essa explicação, ela ocorre dentro da análise transacional, que é a abordagem psicológica que eu tenho uma formação completa e que eu atuo nesses 40 anos de profissão também. Mas hoje trabalhamos com a comunicação não violenta e no desenvolvimento da autoconsciência emocional com todo esse contexto. Então, a Ana Júlia vai trazer para nós uma explicação
noção de como a gente, nascendo príncipes e princesa, nos transformamos em sapos. Bom, gente, então vamos lá. O príncipe e a princesa que nós somos é essa conexão com a nossa humanidade. E o sapo é essa desconexão. Só que, tocando em miúdos, explicando um pouco melhor o que seria isso, dentro da comunicação não violenta, como ela foi sistematizada pelo psicólogo Marshall Rosenberg, é a conexão com os nossos sentimentos e com as nossas necessidades. Que dentro desse paradigma da cultura da guerra, diferenciando ele, né, do paradigma da cultura da paz, na cultura da guerra, nós não somos ensinados a nomear esses sentimentos como sentimentos genuínos e a entrar em contato com a nossa vulnerabilidade que decorre desses sentimentos e dessas necessidades. A gente acaba transformando isso em julgamentos, em críticas. Eu anotei aqui uma série de coisas, gente, porque eu começo a falar, eu fico nervosa e me dá tela azul. Então vamos lá. A gente acaba, ao invés de expressar o nosso sentimento ou a nossa necessidade, a gente acaba ali expressando uma culpa, um insulto, uma depreciação, uma crítica, um diagnóstico, uma comparação, porque isso vem da diferença entre juízo de valor e julgamentos moralizadores. O juízo de valor é aquilo que para nós é importante e é valioso. O julgamento moralizador a gente faz quando as pessoas ou quando o nosso próprio comportamento está em desacordo com aquilo que a gente valoriza. E qual que é o problema? Porque se a gente julga, a gente perde essa conexão, digamos assim, íntima com o que realmente está por trás desse julgamento, que seria, por exemplo, a necessidade ou o sentimento. Num exemplo prático, dentro de um relacionamento, ao invés de eu dizer para alguém que eu preciso de mais afeto, que eu tenho mais necessidade de mais afeto, eu falo que essa pessoa é insensível, que essa pessoa é fria. Ou ao contrário, a pessoa me diz que ela precisa de mais afeto, de mais atenção, e eu falo que ela é carente. Porque ali ela é como se eu estabelecesse uma régua da quantidade de atenção e afeto que é ok. E aí acima, fora dessa régua, desse padrão que eu estabeleço, ou é insensibilidade ou é carência. Sendo que isso, na verdade, esse julgamento me desconecta daquilo que é fundamental, que é a minha necessidade e a necessidade do outro. Que não cabe julgamento se ela é carente, se ela é fria, ou o que acontece. Cabe ter, a partir dessa conexão, a disponibilidade de atender ou não. Então é possível sim que alguém tenha necessidade de atenção e que eu não tenha disponibilidade de dar mais atenção do que ela precisa. Mas isso não quer dizer que a pessoa é carente, isso quer dizer que dentro do meu limite, dentro das minhas necessidades até, o quanto eu posso me dispor é isso. Mais do que isso, eu posso conversar com essa pessoa para ajudá-la a encontrar outras formas de atender. E muitas vezes essa indisponibilidade é circunstancial. A pessoa está no ambiente de trabalho, a pessoa está com algum outro processo impedindo ela, o que não quer dizer que a outra pessoa da relação não seja importante. Mas naquele momento ela está indisponível, mas não que ela esteja indisponível sempre. Mas dentro do treinamento de comunicação que recebemos, que é alienante, que nos aliena e que nos treina a não valorizar, mas a julgar as necessidades e os sentimentos, faz com que ao invés da gente negociar, esclarecer as circunstâncias, a gente já estabelece a régua. E essa régua, ela vai nos engessando, por isso a gente chama de alienante. Né? O que acontece dentro dessa visão, né, dessa prática dos julgamentos moralizadores, a gente acaba focando no que tem de errado. O que tem de errado com o outro, ou pior, o que tem de errado comigo dentro das situações. E aí, a partir disso, eu vou focar não em atender às necessidades ou me conectar com os sentimentos, mas em classificar, analisar, determinar os níveis de erro dentro daquele relacionamento ou até dentro do meu comportamento na sociedade, no ambiente familiar ou dentro do relacionamento em que eu estou inserida.
E por que que isso é ruim? Porque ao focar no erro, eu não foco naquilo que eu preciso, na minha necessidade e na necessidade do outro. Efetiva, né? É aí que eu viro sapo. É exatamente aí que eu me transformo em sapo e que eu passo a exigir que o outro também se enquadre e se torne sapo. E aí as relações de sapo geralmente são relações violentas ou silenciosas, Ou mas que nos violentas da mesma forma e que nos distancia, nos desconecta. E acabam causando aquela solidão a dois que a gente conversou com você na segunda-feira, lembra? Sim. Então, a gente tá vendo aqui? Olha lá, ventania boa. E aí o que acontece? O problema dessa questão é que a gente não se conecta com o que a gente precisa e com o que o outro precisa, é que no longo termo, no longo prazo, isso vai ficando automático. E a gente vicia a nossa observação, o nosso olhar, a não observar o que acontece, mas a direto julgar. Então a gente vai criando essa dificuldade até em separar a observação do julgamento. E pior, a gente vai criando uma dificuldade em identificar sentimentos e sempre dando o nome de não sentimentos. Porque o que são não sentimentos? São julgamentos fantasiados de sentimento. Então eu me senti traída, eu me senti usada, eu me senti isolada, me senti exigida, abandonada. explorada. E tudo isso, na verdade, são julgamentos a respeito da ação do outro e o impacto que causa em mim. Ao invés de me conectar, por exemplo, com o sentimento de tristeza. De repente o que eu senti ali foi angústia, foi tristeza, e essa conexão com esse meu sentimento vai me permitir me conectar com a minha necessidade, de repente, de afeto, de atenção, de carinho, para buscar formas mais efetivas ou formas mais flexíveis até, mais criativas de atender essa necessidade de afeto, atenção, enfim. E o julgamento, ele acaba produzindo em nós, sapos, um sentimento de culpa, de vergonha, né, de retraimento. E aí a gente cresce com uma sensação de que a gente não merece ser feliz, que felicidade é algo muito difícil de ser alcançado, que harmonia e paz é algo utópico que não se pode concretizar nas relações das pessoas. E esse sentimento de culpa, esse sentimento de vergonha, esse sentimento de desconexão, de retraimento, faz com que a gente também fique numa sensação muito dura diante da vida, da gente com a gente mesmo. Então, como que eu trabalho a minha autoconsciência emocional para resolver o meu sentimento de vergonha? Quando alguém me diz um não, ou me rejeita, ou eu percebo que um comportamento meu foi julgado de forma muito dura, como se eu sempre fosse uma pessoa errada, quando na verdade eu cometi um erro circunstancial. Eu não sou uma pessoa que toda hora comete erros, mas eu sou humana, o ser humano erra. Todo ser humano que erra tem o direito de reparar, de pedir desculpas, de refazer o caminho. É assim que a gente evolui. É assim que a gente se aprimora, é dessa forma que a gente se vincula cada vez mais dentro de um relacionamento. Agora, estar dentro de um relacionamento sem eu poder ser humana, sem eu poder errar, sem eu poder nunca cometer erro nenhum, deslize nenhum, fica muito difícil, fica quase que impraticável. Então, na verdade, a gente acaba criando um pseudo relacionamentos, são os relacionamentos entre os sapos, né, que eu costumo falar. Você quer contar um pouco mais sobre o relacionamento entre os sapos? Então, é por aí, é quando as pessoas sem autoconsciência, sem conhecimento de si mesmas, nem se dão conta de que estão sendo sapo, não percebem. Elas sabem que tem algo errado, elas percebem que tem algo que vai com a maior boa vontade tentar empreender alguma coisa e gera frustração e acaba em algo que não fica satisfatório, não atende os lados e se torna uma coisa meio pesada, difícil de lidar dentro do dia a dia. É engraçado com os nossos alunos porque a gente percebe essa
Tem até alguns memes, algumas brincadeiras, né? Como você acha que tá se comunicando, aí mostra lá um cachorro todo bonzinho, fofinho, né? Com a língua de fora lá. E como você efetivamente está se comunicando, como o outro vê, né? Aí mostra um lobo feroz com os dentes de fora. Que aí já começa também a entrar um pouco naquela metáfora que o Marshall Rosenberg usa, que é a da girafa e a do chacal. Que essa comunicação que nos conecta, essa comunicação compassiva, conectiva, é a comunicação da girafa. Porque a girafa, ela é o mamífero terrestre de maior coração. O coração dela chega a pesar 15 quilos. Então ela representa, e também por outros motivos, essa comunicação de coração para coração. E o chacal, ele é como se fosse um lobo do mato, enfim. Ele é um pouco mais agressivo nessa questão de representação, né? Não, enfim, julgando o comportamento do animal em si, porque as girafas também brigam e toda essa questão. Mas pela simbologia. E aí dentro do relacionamento a gente pode ser girafa ou chacal. Sim, porque a girafa, ela ouve, ela vê com vontade de ver, de enxergar o outro. Ela abre as orelhas para efetivamente ouvir o outro. Ela tem as antenas para perceber e ela tem o pescoço longo para enxergar além da atitude ruim. Só que tudo isso a gente precisa primeiro aplicar conosco mesmo. Precisamos ser girafa conosco. Precisamos descobrir onde foi dentro da nossa história que nos desconectamos de nós mesmos. Porque no fundo, ninguém gosta de ser sapo. Todo mundo quer voltar a ser o príncipe e a princesa original, para aquilo que a gente nasceu, para poder fazer as coisas com apreciação, com bem-estar, sentindo prazer. Ah, mas o desprazer, as necessidades incomodam a vida e nos levam a nos mover, sem dúvida. O bebê chora a hora que a fralda está suja e a hora que ele está com fome. Mas ele chora para expressar o desconforto, esperando que a sua necessidade seja atendida e ele recupere o bem-estar. A hora que o bebê, a criança, seja em que estágio for, recupera o bem-estar, ela sossega. Agora, o duro é quando ela sossega, acreditando que ela é não merecedora do atendimento daquela necessidade. Então, é aquela hora que a gente se conforma de ficar sem atender a nossa necessidade, porque no íntimo a gente já está começando a treinar o sapo e acredita que não merece que a nossa necessidade seja atendida, que a gente não mereça estar com bem-estar pleno diante da vida. Quer falar mais alguma coisa? Não, pode continuar. Então, dentro desse propósito, né, de autoconsciência emocional, precisamos buscar recuperar a nossa princesa, o nosso príncipe e voltarmos para esse estado natural de compaixão, de conexão conosco mesmo, em primeiro lugar. Porque a partir do momento que eu compreendo, né, que eu sou um sapo e o outro também é um sapo, a gente para com todo esse processo de disputa, de alienação, de distanciamento, de desconexão e começamos a compreender os caminhos que a gente pode se conectar. Que realmente a conexão só é possível através do príncipe e da princesa, ou das princesas com as princesas, dos príncipes com os príncipes. Porque lidar com o sapo vai gerando ao longo das nossas vivências uma profunda perda de autoestima, uma profunda perda de valor pessoal, inseguranças, insatisfações profundas, né? As nossas insatisfações vão se aprofundando ao invés de irem se resolvendo. Ah, mas você tá muito viva, tá muito saudável, tá até gordinha, tá toda legal. Sim, esse gordinha pode ser uma compensação, né? Eu tô tão no sapo e tão triste, tão satisfeita, que eu corro pro doce, pro chocolate para tentar me compensar, porque eu não sei obter as gratificações nas relações com as pessoas, né? Então, essa arte de viver o sapo, maquiando a vida,
sem efetivamente buscar as coisas mais profundas que realmente alegram o nosso coração, infelizmente faz parte da cultura de guerra, porque quanto mais insatisfeito o ser humano, mais controlável ele é. Quanto mais feliz, mais príncipe, mais princesa, mais livre essa pessoa é. E a liberdade é o nosso grande anseio. A liberdade de poder ser quem realmente você é. E de poder estar na vida da forma que você quer, que você escolheu, que você se dispõe, sem lutas, sem disputas, sem competições, sem grandes sofrimento. Eu passei durante a minha infância e adolescência ouvindo os meus avós, das pessoas adultas, que crescer dói. Eu acho até que é possível, dentro de uma relação, dentro de uma comunidade, dentro de uma cultura de guerra, crescer realmente dói, é desgastante. Mas se estamos numa cultura de paz, podendo ser príncipes e princesas, pode até doer, mas a curiosidade, a criatividade, a empolgação, o bem-estar é tão mais importante e valorizado que a gente nem percebe que possa doer. Pelo contrário. E a diferença dessa perspectiva, né, entre sentir dor e sentir satisfação naquilo que a gente faz, está na nossa motivação. Então, quando a gente, né, age dentro do paradigma da guerra ou dentro desse paradigma de comunicação alienante da vida, inclusive com nós mesmos, a partir de uma culpa, do insulto, da depreciação, que na verdade o que são, né? Eles são todos julgamentos e são expressões trágicas dos nossos valores e necessidades. São trágicas porque quando a gente se expressa assim, a gente cria uma postura defensiva e uma resistência ainda maior a esses valores e necessidades. Quando eu avalio, quando eu faço um diagnóstico, uma comparação. E aí, o que acontece? Se a gente age aceitando essa nossa análise, aceitando esse nosso insulto a nós mesmos, essa nossa depreciação de quem nós somos, a gente vai agir motivados por medo, culpa ou vergonha. E o que acontece nessa motivação é que tão importante quanto fazer alguma coisa, seja ali para sair da nossa zona de conforto, seja trabalhar, seja dormir, seja até atender uma necessidade, tão importante quanto fazer é a motivação pela qual a gente faz alguma coisa ou qualquer coisa. Porque se a gente faz a partir com base no medo, na vergonha ou na culpa, por causa de uma coerção que vem de fora, né? Alguém que nos julgou, alguém que nos avaliou, que nos, digamos assim, depreciou, ou por depreciação, insulto e culpa própria, a gente acaba gerando isso que a Lígia falou, que é um preço emocional daquilo que eu tô fazendo. E esse preço emocional, ele vai gerar ressentimento e essa autoestima vai ficando cada vez menor. Então, se eu trabalho 12 horas por vergonha de trabalhar menos, eu não vou me sentir validada no trabalho, eu não vou me sentir satisfeita e preenchida dessa minha ação. Eu vou me sentir cada vez mais cansada, cada vez mais explorada. E vou colocar ali uma série de não sentimentos para transferir a culpa para o outro, porque aí começa a entrar no segundo aspecto dessa comunicação alienante. O primeiro é que ele nos desconecta da nossa própria humanidade, nos desconecta dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, ou seja, retira a nossa consciência da nossa humanidade, de saber aquilo que a gente sente para ter força a partir daquilo, de saber aquilo que a gente precisa para poder atendendo a nossa necessidade de estarmos dispostos ao outro e até enfrentar os desafios. Porque se a gente faz algo que é extenuante, que é cansativo, mas com uma motivação verdadeira, uma motivação genuína, uma motivação construtiva, aquele cansaço nos fortalece. Que é diferente de quando a gente faz uma coisa que às vezes até não nos cansa, mas motivados por culpa, vergonha ou medo, e aquilo nos exaure, vai esgotando a nossa energia, a nossa disposição. E aí o que acontece?
a partir do momento que a gente vai fazendo as coisas a partir dessa culpa, dessa vergonha, que a gente atribui ao outro, né, trazendo pelo não sentimento, porque eu sou usada, porque eu sou explorada no meu trabalho, porque eu sou traída pela minha família, pelo meu companheiro, minha companheira. E por mais que eu faça, nunca sou reconhecida, nunca fica bom. A gente começa a ficar perigoso. Então eu fiz isso, eu te traí porque você me traiu primeiro. Eu faço isso por causa daquilo. Eu só faço coisas que eu não concordo no meu trabalho porque o meu chefe mandou. O que acontece? A gente começa a perder a consciência da nossa responsabilidade. A responsabilidade, ela é a chave porque é a partir dela que nós nos tornamos autônomos. É a partir da nossa responsabilidade que vem a nossa autonomia e a nossa escolha daquilo que nós efetivamente queremos fazer para nós mesmos e para o nosso relacionamento. E aí, quando a gente não tem essa consciência da nossa responsabilidade pelos nossos comportamentos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, a gente começa a atribuir ao outro essa escolha, né? Então eu me sinto assim por causa sua, porque você me fez sentir triste, sendo que a responsabilidade pelo nosso sentimento é sempre nossa, né, Lígia? É sempre nossa. E quando temos consciência dessa responsabilidade, é o que nos fortalece para que possamos mudar, transformar, que nos encoraja, né, a fazermos algo. Porque enquanto eu deposito no outro, eu fico passivamente esperando que o outro faça algo para me devolver o bem-estar. E ele pode nunca fazer, porque tá longe da minha necessidade. Então, esse processo de autoconsciência emocional vai aos poucos trazendo de volta para mim a minha consciência, o meu conhecimento dos meus sentimentos, das minhas necessidades e a minha responsabilidade em relação a isso, porque se são meus, eu sou capaz de transformar, eu sou capaz de mudar. Agora, quando é do outro, ele só vai mudar e transformar quando ele quiser. E aí eu fico refém, né? Aí eu fico aprisionada na vontade do outro e alienada de mim mesma. Tem um exemplo na nossa história muito forte dessa comunicação alienante da vida que nos isenta, né, da responsabilidade. Não sei se vocês conhecem, se você que está ouvindo a gente aí conhece a história do nazismo, de tudo aquilo que aconteceu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, e se conhece a história do julgamento do Eichmann, que era tinha um cargo muito alto lá dentro do governo nazista, da Alemanha nazista, e que foi julgado em Jerusalém depois, e que a Hannah Arendt escreveu um livro chamado Eichmann em Jerusalém sobre o julgamento dele, né? Sobre o que ele alegava de todas as práticas que nós hoje olhamos e, nossa, são atrozes, são cruéis, são desumanas. O que ele dizia? Ele sempre dizia, eu fiz porque mandaram, eu fiz porque foram ordens superiores, eu fiz porque eu tinha que fazer. E era sempre uma responsabilidade que vinha de fora, e que para ele dava a entender que ele não tinha escolha. Então veja, o limite, né, no caso extremo, quando a gente retira essa nossa possibilidade de escolha e atribui a responsabilidade das nossas ações, dos nossos sentimentos para o outro, né? Eu fiz porque eu tinha que fazer, era assim porque alguém mandou, porque isso, porque aquilo, a gente tira nosso potencial de escolha e a gente vai cometendo cada vez coisas mais desumanas, porque a gente não está conectado com a nossa humanidade nem com a do outro, a gente se desconecta e passa a ser alienado, a estar numa comunicação, num nível de ação alienado, inconsciente daquilo que a gente está fazendo. Num segundo momento, quando a gente começa a se conectar, a diferença é, eu fiz não porque alguém mandou, mas porque eu não queria perder o meu emprego. Eu fiz porque o meu emprego era o que atendia a minha necessidade de sustento naquele momento, era o que dava respaldo para minha família. E aí, veja, a diferença é que é uma escolha. Eu escolhi fazer, apesar de tudo, mas foi uma escolha minha. E a partir do momento que a gente toma essa consciência das nossas escolhas, é possível que a gente possa, então, escolher diferente. Traçar, né, estratégias, ter mais flexibilidade, mais criatividade para buscar outras estratégias que também atendam a minha necessidade e que de repente esteja mais de acordo com os meus valores, né, com aquilo que eu valorizo.
E realmente, né, se nós formos observar ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo processos, escolhas que vão gradativamente nos levando para os nossos anseios. Então, a primeira escolha de trabalho, de emprego, de desempenho profissional, ela pode não ser a melhor coisa que a gente quer. Eu, por exemplo, fui trabalhar cedo para poder sustentar a minha faculdade. E não era realmente o meu anseio de trabalho. Eu queria ser psicóloga, mas eu ainda não estava formada e eu precisava ganhar dinheiro para me manter, para me sustentar e para me manter a faculdade em si. Para custear os próprios estudos. Então, eu fui trabalhar. E esse trabalho, embora não fosse na área da psicologia, embora não atendesse o meu anseio de ser psicóloga, eu tenho uma gratidão imensa, porque foi ele que me deu a base para eu poder alcançar a psicologia que eu queria alcançar. E ao longo do tempo eu fui mudando, prestei concursos, entrei para outros trabalhos, fui procurando trabalhos melhores, que me tomava menos tempo e me remunerava melhor e que me possibilitava mais tempo para eu poder estudar, para eu fazer meus estágios, para eu poder me aprimorar dentro da psicologia. Então, mas sempre consciente de que foram escolhas minhas. Então, junto com essa escolha, e embora eu estivesse exercendo trabalhos que não era exatamente da área que eu havia escolhido, eu tinha uma gratidão imensa. A gratidão pela oportunidade do trabalho, a gratidão pelo salário que me proporcionava atender minhas necessidades para que eu pudesse continuar estudando. Então, essa perspectiva me dá um prazer muito maior diante da minha própria história, de como eu construí os meus caminhos, do que se eu tivesse na vitimização. Precisei trabalhar, coitada de mim, tive que trabalhar para poder estudar, e aí foi tudo sacrifício, e aí foi muito difícil, e nessa vitimização eu perco o prazer da minha princesa, que foi capaz, que pôde e que teve oportunidades e que se construiu a partir daí. Então, essa perspectiva de percepções diferentes me traz muito mais prazer, muito mais dignidade, muito mais... Eu honro a minha história e acho ela realmente gratificante, porque nesse caminho, com esse prazer de buscar essas minhas conquistas, eu conheci pessoas magníficas. Eu tenho um rol de pessoas amigas na minha vida que fizeram parte dessa minha caminhada, que só me enriqueceram e que foram maravilhosos. Eu acho muito importante isso que você falou, Lígia, sobre essa visão a partir dessa consciência, como ela nos torna autônomos e nos permite honrar o nosso passado, né? Porque dentro até da visão sistêmica a gente fala muito em honrar o passado para nos fortalecer no presente. E a origem dessa honra ao passado é a consciência, é saber o que foi porque foi, não é porque tinha que ser. Foi o melhor que poderia ter sido. Então, por exemplo, eu estava olhando aqui no livro do Marshall Rosenberg, né? Dentro desse exemplo da sua história que você trouxe aqui pra gente, que você foi trabalhar, posso contar? Que foi como bancária, ao invés de como psicóloga, né? Que era o seu sonho, para poder custear o seu sonho de ser psicóloga. Você poderia falar que você trabalhou porque você não tinha dinheiro, né? Que você teve que ir pro banco porque você não tinha dinheiro para pagar a faculdade, ou que você foi pro banco por causa que o seu pai não te apoiou, né? Porque seu pai não custeou a sua faculdade. E na verdade o que você olha é: eu fui pro banco porque eu escolhi construir a minha história, porque eu escolhi este caminho de construção da história. Perceba a diferença até no rosto da Lígia quando ela escuta eu falando, né? Que porque meu pai não me apoiou, e aí a gente bota sempre a culpa no outro, né? Eu fui trabalhar porque meu pai não pagou minha faculdade. E muito pelo contrário, o meu pai, dentro das limitações dele, ele me apoiou muito, me apoiou emocionalmente, me apoiou moralmente, me apoiou com presenças, né? Indo me visitar na cidade onde eu estava trabalhando, estudando, e minha mãe também. Eu tenho uma gratidão imensa, porque eles foram minha base. Não tinham heranças e grandes ganhos financeiros para me custear, mas nunca me abandonaram, nunca me deixaram no meio do caminho, pelo contrário.
E essa força que esse passado que você honra te traz, não é uma força teórica ou uma força retórica imposta. É uma força que você olha para cada passo que você deu nesse caminho e vê aquilo que ele efetivamente fortaleceu. Então, por exemplo, quando você fala dos amigos que você teve no trabalho, foram esses mesmos amigos que te incentivaram, que te apoiaram, Sim. que estavam ali na torcida. E talvez, o que eu sei, gente, porque pra quem não sabe, eu e a Lígia nós somos mãe e filha. E eu aprendo muito com ela, e eu conheço muito dessa história, porque ela fala o tanto que o trabalho no banco, o relacionamento com os colegas no banco, com a hierarquia, com toda a rotina, fortaleceu e equipou a psicóloga, porque ela ganhou repertório, ganhou referência de vivências humanas, de conflitos, de como fazer esse gerenciamento, essas conversas, e o quanto isso te fortaleceu. Sim. Se você tivesse uma postura diferente, você olharia para tudo isso como vítima e acharia que isso te enfraqueceu, porque o tempo que você podia estar estudando para ser uma psicóloga melhor, você estava trabalhando. Exato, pelo contrário, acho que todas as circunstâncias enriquecem a gente, desde que elas façam parte da nossa escolha consciente e do exercício da nossa autonomia. Porque o exercício da autonomia não é ficar à toa, liberdade não é vagabundear na vida. Né? Liberdade é fazer escolhas conscientes que atendam às suas necessidades e que gradativamente você vai crescendo nessas escolhas. E não é proibido mudar. É pelo contrário, à medida que você atinge um determinado anseio, você pode mudar para uma coisa diferenciada que te permite, porque o anterior te abasteceu para que você pudesse seguir em frente numa jornada melhor. E é assim que as coisas vão se processando, né? E a autoconsciência, a busca, né, do conhecimento de si mesmo, existem vários caminhos e eu sempre fui bastante curiosa para buscar por quase todos que me apareceram como oportunidade. Não desprezei nenhum. Fiz muita terapia, faço até hoje, busco estar atenta a mim constantemente. E independente da psicoterapia, faço meditação, atividades físicas. Outros caminhos de conexão. Outros caminhos de conexão, através da yoga, através dos conhecimentos religiosos e assim por diante. Porque somos seres complexos, não podemos achar que só um aspecto da vida nos nutre. Nós somos seres complexos e dentro da nossa complexidade somos responsáveis por ela e para nos nutrir em todos esses aspectos. Bom, gente, eu vou falar para vocês que estão aí assistindo a gente, se vocês quiserem fazer perguntas, nós estamos abertas, mas é essa nossa proposta aqui, minha e da Lígia, dentro da autoconsciência emocional e da comunicação não violenta, de mostrar que a CNV, ela vai muito além de uma comunicação, né? Muito além de uma frase que você coloca de uma forma que não traz um julgamento e tal. Ela passa por uma reformulação interna, por uma autoconsciência daquilo que faz você se comunicar dessa forma alienante da vida. E como você pode começar a se conectar com o seu íntimo, com a sua história, com os seus valores, com as suas necessidades e os seus sentimentos, e a partir dessa consciência de todos eles, ser autônomo, ser senhor, senhora do seu próprio destino e promover nas suas relações conexão. Porque a partir do momento que a gente tem consciência, da autoconsciência emocional, a gente tem consciência das nossas necessidades, dos nossos sentimentos, a gente se conecta com nós mesmos. Nós desenvolvemos a autoempatia, a autocompaixão e a partir desse caminho interno, a gente consegue caminhar para fora, a gente consegue ir em direção à humanidade do outro porque a gente conhece a nossa própria humanidade e respeita, né, a sua falibilidade, a sua diversidade e usa os conflitos, né, aproveita a oportunidade dos conflitos para transformar e aprofundar essas relações. Exato. Porque na cultura de guerra, na disputa, na comunicação alienante, a gente foge dos conflitos. A gente quer ignorar os conflitos, então a gente busca se entorpecer, usando álcool, usando o excesso de comida, usando o excesso de passeios, as baladas, as vivências que nos entorpece, que nos tapeia, que nos
Desconecta. Porque viver o tempo todo desconectado da própria necessidade, dos próprios sentimentos, vai gerando uma insatisfação tão grande que fica insuportável. Então, para que a gente possa suportar, a gente vai para as bebidas alcoólicas, a gente vai para o excesso de baladas, a gente vai para as futilidades, para o consumo compulsivo, para a comida compulsiva, para que a gente possa fazer de conta que estamos dando conta, que estamos podendo aguentar todo aquele sufoco da vida. E as pessoas até falam isso: nossa, eu estou tão cansada que agora eu preciso tomar uma cervejinha, preciso tomar uma gelada. Nossa, eu estou tão saturada desse meu trabalho, de tudo isso que eu venho fazendo, que agora eu mereço, eu preciso ir para alguma coisa que de algum modo me compense de toda essa desconexão, de todo esse sofrimento. O que a gente está dizendo aqui não é que é proibido você fazer essas escolhas e fazer isso. Oi, Karine, boa tarde. O Ramon também tá ali, mandou uma pergunta pra gente. A gente já vai ler, Ramon. Mas o que a gente quer dizer aqui dentro dessa comunicação, dentro da autoconsciência emocional, na verdade, não é que é proibido escolher tomar uma cervejinha depois de um dia estressante, mas que é fundamental ter consciência dessa escolha e da motivação para essa escolha. Porque no longo prazo você vai acabar alegando que você bebe porque é alcoólatra. Você bebe porque seu chefe é um chato. E aí você se isenta dessa responsabilidade. Veja, eu já optei por num dia que eu estava extremamente cansada, estressada, abrir uma garrafa, tomar um vinho, comer um queijinho e ficar ali tranquila, anestesiada, mas foi uma escolha. No dia seguinte, eu peguei as coisas que tinham me deixado estressada, olhei para aquela angústia, para aquela tristeza que eu estava sentindo e administrei aquilo. Então, às vezes a gente precisa usar essas estratégias para dar conta de lidar, às vezes até quando a situação é muito pesada, por exemplo, no luto, né? Às vezes algumas pessoas usam esses mecanismos de compensação para lidar com emoções fortes, com reações fortes, né? Especialmente o luto, né? O luto Mas deixa eu só terminar. E usam esses mecanismos como uma forma de compensar aquela dor para num segundo momento lidar. O que a gente fala é a diferença entre usar essa compensação, esse anestesiamento, esse entorpecimento para sempre. E aquilo com estratégia de atender a necessidade, sendo que não atende, ele só maqueia. Então, em algum momento, vai ser imprescindível, vai ser inadiável entrar em contato com essa necessidade e efetivamente atendê-la. E aí, é nossa escolha se esse momento vai ser agora, e aí quanto mais cedo a gente escolhe atender, mais cedo a gente se satisfaz e fica bem, ou se eu vou adiar. E ok adiar, mas é fundamental ter consciência que estamos entorpecendo ao invés de atender a necessidade. Sim, e essa consciência é uma escolha, não é uma fuga, não é um comportamento compulsivo que nos controla. É um autocontrole, é uma opção, é uma escolha de autonomia, de independência, de poder escolher, dar um time para depois retomar. Isso é até bastante salutar. Agora, quando é uma fuga, quando é um comportamento compulsivo e que a gente não tem domínio sobre ele, é porque nós realmente estamos desconectados e fora do nosso próprio contexto, né? Estamos sendo sapo, ao invés de sermos príncipes e princesas. Isso. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Quem chegou agora, se tiver mais perguntas para fazer, pode mandar aqui pra gente. Olha, o Ramon, deixa eu ver aqui, perguntou assim: há uma ordem de necessidades a serem atendidas? Na administração, estudamos bastante a pirâmide de Maslow, que estrutura as necessidades humanas. Por exemplo, como uma família que não tem suas necessidades de subsistência atendidas poderá pensar em outras necessidades? No processo de desenvolvimento psíquico, eu concordo com você, com esse estudo do Maslow. Eu, inclusive, utilizo ele, né, no meu trabalho como psicóloga. Porque, assim, é uma escala, realmente. Se eu estou com fome e estou sentindo fraqueza por falta de comida, eu não tenho como pensar em catar um livro, ler e me aprofundar em algum conteúdo intelectual.
eu preciso, tem até um ditado que fala que saco vazio não para em pé. Então, eu preciso primeiro atender essa minha necessidade e tem realmente essa escala, né? Só que dentro dessa escala, Ramon, existem potências. Então, por exemplo, a minha primeira necessidade a ser atendida é sempre a física. Porque meu corpo, ele precisa estar bem para eu ter disponibilidade para outras coisas. Então, se eu não tenho onde morar, vou morar embaixo da ponte, mas de alguma forma eu vou me abrigar, porque eu não vou ficar muito tempo tomando chuva, vento, frio, sol e conseguir sobreviver a isso. Então, eu vou me abrigar embaixo da ponte, eu vou me abrigar num casebre, numa marquise, eu vou me abrigar na favela, num barracão da favela. E à medida que eu vou evoluindo, eu vou ter uma casa simples, de madeira, depois eu vou para uma casa de alvenaria, até, dependendo das minhas condições, ter um enorme de um palacete, que eu mal dou conta de, numa semana, frequentar todos os cômodos da casa. Mas aí também já não é necessidade. Né? Aí já não é necessidade, mas eu estou falando assim, em termos de espiral, é uma espiral. Então, essa primeira necessidade básica de abrigo, ela vai desde ficar embaixo da ponte, embaixo de uma marquise, e vai espiralando a minha evolução, o meu desenvolvimento para chegar num nível, aspectos mais complexos. Se eu estou completamente sem comer, sem comida, um pão com manteiga atende minha necessidade, chuchu, coisas básicas atendem a minha necessidade. Qualquer alimento atende a minha necessidade. Mas à medida que eu vou evoluindo, que eu vou progredindo, eu vou escolhendo alimentos, até eu poder ter o luxo de escolher comer comidas caras todos os dias. Mas a simplicidade, ela sempre atende às nossas necessidades básicas, fundamentais, né? Então, mas do ponto de vista físico, sempre vem primeiro. Se eu estou com sono, eu preciso dormir. Vale dormir no chão, vale dormir numa cadeira, vale dormir num banco duro de uma praça e vale dormir numa cama super, hiper confortável. Mas dormir eu vou de qualquer jeito, porque a hora que o sono bater de um modo que eu não dou conta de controlar, eu vou dormir. Então, essa escala do Maslow, ela é fundamental, cada degrau dela, mas é importante a gente perceber que o atendimento dela também ocorre de uma forma espiralada, que faz parte do nosso processo de evolução e desenvolvimento em cada item dessa pirâmide. E ela realmente é espiralada, que é bem legal. Eu acho que dentro disso que o Ramon falou, também tem um outro aspecto, que é a questão de, assim, porque tem essa hierarquia das necessidades, mas é o quanto elas precisam estarem sendo atendidas e quando. Então, ali já fala muito dessa questão de, para o bebê, a necessidade de alimento ser inadiável sempre. Ele sente fome, tem que ser já. E para o adulto, conforme a gente vai adquirindo maturidade, a gente vai podendo adiar. Então, se eu não posso comer agora, eu posso comer à noite. Ou posso comer daqui 2 horas, né? Por exemplo, estamos fazendo a live aqui agora, são 12h52 e eu não posso almoçar já. Mas quando eu terminar, eu vou poder almoçar e tudo bem. Mas aí também tem aquela questão de, se eu nunca atendo a minha necessidade de alimento, ela chega num nível crítico, eu não posso fazer a live, eu não posso fazer outra coisa. Essa necessidade, ela se sobrepõe. Então, eu acho que tem também um equilíbrio entre todas essas necessidades da hierarquia, entre uma satisfação necessária para estar disponível para as outras e aquilo que é, digamos assim, adicional. É igual a questão que você falou da espiral, né? Eu posso comer chuchu para matar minha fome, mas pizza eu acho que já começa a estar ligado mais a uma estratégia, Sim. a uma vontade, já Sim. começa a ficar diferente. Sim. Então, dentro dessa questão das necessidades, também tem, eu acho que cabe um cuidado para não impor uma outra necessidade como mais importante do que a outra e acabar se atropelando. Porque às vezes, por exemplo, se eu impor a necessidade de alimento como, digamos assim, primordial, e aí eu interrompo reunião com o chefe, interrompo meu trabalho, largo tudo para ir almoçar, de repente eu poderia conciliar essas necessidades de uma outra forma, sem ter essa imposição.
Você entendeu o que eu estou pensando? Sim, porque é bem a questão de que as necessidades participam espiraladamente do nosso processo de amadurecimento e de evolução, né? E claro que, do ponto de vista social, temos que olhar para a nossa responsabilidade social também. Assim como eu sou responsável pelo bebê que eu gerei e eu tenho que atendê-lo na necessidade dele de alimento, porque ele é incapaz de ir buscar esse alimento, à medida que eu cresço e amadureço, eu mesma vou prover o meu alimento. Eu sei o tempo que leva para cozinhar um arroz, para cozinhar uma carne, então eu tenho tolerância de esperar essa comida ficar pronta. E é compreensível que a criança não tenha tolerância, a gente tem que prever, a gente tem que prevenir, tem que se preparar antes para atender a criança na hora que a necessidade bate. Do ponto de vista social, a gente também tem que trabalhar isso, né? Somos todos um, somos responsáveis pelos nossos irmãos de humanidade, que também estão desprovidos. E é por essa razão que pagamos impostos. É por essa razão que existem instituições governamentais para atender a saúde pública, que tem o serviço social para atender as necessidades das famílias. E ainda assim, nós temos toda uma comunidade solidária que provê cesta básica, que provê diferentes auxílios em termos de troca, de compartilhamento nesse processo, nesse processo cooperativo. Então, eu hoje, por toda a minha vivência, acho que se alguém perece é porque não soube se manifestar, não soube gritar. Porque como a gente presta tanta assistência, se tem alguém desassistido, é porque ficou realmente alienado da sua necessidade. Também tem a dificuldade das pessoas ouvirem, né? Eu lembro muito daquele caso, que eu acho que foi lá no Tocantins, do casal de velhinhos que ganhou um monte de cesta básica e acabaram falecendo de fome, morreram, estavam muito velhinhos, muito doentes e morreram também por desnutrição, porque não tinha ninguém para ir cozinhar. Que um quebrou o pé, a outra quebrou a perna, uma coisa assim. E ficaram desassistidos. E aí ninguém entendeu o que eles precisavam. Eu até entendo, acredito que, por exemplo, talvez faltou voz deles também. Mas também faltou essa conexão da sociedade que se isentou de conectar. Porque não conectou efetivamente com a humanidade, com a necessidade que tinha ali, mas olhou para aquilo como uma obrigação. Temos a obrigação de prover, e não como a conexão com aquele ser humano, de assistir. Nesse caminho de cooperação e solidariedade, eu já me deparei com situações completamente desassistidas por falta de percepção, realmente, né? Por falta de conexão. Então, gente, é por isso também que a nossa escolha, a minha escolha dentro da psicologia social é trabalhar em prol de melhorar essa nossa cultura de paz e efetivamente construir uma cultura de paz. Só que eu também sei que se aqui dentro isso não está pronto, não vai aparecer fora. Não tem essa mágica, não existe isso. Eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho. Eu não tenho condições de dar o que eu não tenho. Isso não existe. A gente tem mais 5 minutos de live e chegou mais uma pergunta. Ok. Como usar a CNV em grupos que convivem em uma cultura violenta sem perder o equilíbrio? Esse foi um grande trabalho de Marshall Rosenberg, né? Ele trabalhou em comunidades de periferia com um alto grau de violência nas comunicações. Ele foi para frentes de guerra, para países em guerra, para trabalhar essas divergências. E o que ele sempre percebeu nessa atuação dele é que eram necessidades não atendidas, mas que também não eram expressas, né? Teve até não eram expressadas de forma correta. Teve até um trabalho que ele relata que ele foi fazer dentro de um presídio e que depois dele fazer a explanação dele, um dos presos falou para ele: eu tenho muita raiva da instituição porque eu mandei uma carta e eles já fazem 3 semanas e eles não me responderam essa carta. E aí o Marshall foi dialogando com ele até descobrir
que ele estava extremamente tenso, nervoso, porque ele já estava terminando, angustiado, porque estava se aproximando o término do cumprimento da pena dele e que ele ia sair para fora da prisão. E o que ele havia pedido na carta era um curso de capacitação, de treinamento profissional, para que quando ele saísse da prisão, ele pudesse encontrar emprego e não precisasse de novo reincidir no crime e voltar para a prisão novamente. Então, na verdade, o que estava angustiando ele era o tempo que estava passando e uma necessidade dele de aprendizado, de treinamento, não estava sendo atendida. Só que ao invés dele buscar clarear isso com as pessoas mais próximas que poderiam encaminhar essa situação para ele, ele estava julgando as pessoas que possivelmente receberam essa carta e que não respondiam para ele. E aí ele estava de novo alimentando dentro dele todo um sentimento de injustiça, de rejeição, de menosprezo. Criando uma história. Criando toda uma história dentro dele para justificar ele agredir de novo ou ele criar um novo processo para retornar para a prisão. Porque pelo menos na prisão ele tem moradia, ele come, ele tem banho, né? E ele precisava de um trabalho. A gente tem mais 2 minutos, então acho que não dá tempo da gente se estender muito mais nessa pergunta. Zilma Maria, se essa resposta não ficou clara para você ou não atendeu a sua dúvida, manda pra gente depois por direct aqui no Instagram, que a gente elabora uma resposta melhor e até podemos tratar desse assunto na live de segunda-feira. Porque é isso, gente. Esse é o projeto 1203, em que eu e a Lígia nos encontramos com você toda segunda e quarta-feira ao 12:03 para conversar sobre autoconsciência emocional, comunicação não violenta e relacionamento familiar e de casal. E aí, tudo que vocês tiverem sobre dúvidas, que quiserem sobre esses assuntos, podem mandar pra gente que a gente responde na próxima live ou na mesma live se der tempo. Exato. Se estiverem presentes, às vezes até na mesma live. Muito obrigada pela presença de vocês. Gratidão pelas dúvidas. Pela presença, pelas perguntas, pela participação. E até a próxima, gente. Até segunda-feira. Tchau, tchau.